Boa tarde, estamos aqui na Expo Prague 2022, diretamente do estúdio da TV A Prague, para mais um Conecta Prague aqui com os nossos entrevistados agora. É o Flávio, da BGA Certificadora, e o Diego Santos, da Ato Consultoria. Isso mesmo. Nós trouxemos os meninos aqui para explicar para mim e para todos vocês o que é uma ISO 9000, quais são as vantagens e se um processo de ISO 9000 é adequado ou não é adequado para uma empresa de controle de pragas. Então, bem-vindos à Expo Prague. A Expo Prague que tá um sucesso. Sim. Nem vi o tempo passar. Acabamos de almoçar. Aqui a gente não vê o tempo passar mesmo. Então, muito feliz em recebê-los. E vamos lá, meninos. O que vocês me dizem sobre a ISO 9000? O que é a ISO 9000, Flávio? Fala para mim. A ISO 9001 nada mais do que uma certificação de sistema de gestão de qualidade da empresa. Ela não é que o produto ou o serviço ele é um serviço de qualidade, mas sim a empresa ela tem mecanismos, ela tem processos, tem metodologias para que continuamente, ou seja, sempre acabe entregando um serviço de qualidade. Certo. E Diego, um processo de ISO 9000, pelo menos assim, na minha concepção, desculpa a ignorância, me desculpem, espectadores, mas a gente sempre tem uma sensação de que é algo grandioso, trabalhoso, caro e que não cabe para uma empresa, uma pequena empresa, que é a realidade da grande maioria das empresas de controle de pragas, principalmente nossos associados. Então, fala para mim, a ISO 9001 é para qualquer empresa? Sim. Hoje temos aquela mistificação de que sempre vemos a ISO na empresa de grande porte. E nisso dá a entender que é algo caro. E é pelo contrário. A ISO, hoje, a sistemática dela ela é se adequar ao seu nível de estrutura da sua empresa. Então, trago a ISO e adequo a sua empresa. Então, se você é uma microempresa, eu pego essa sistemática e adequo um processo de microempresa e nisso os valores são proporcionais. Microempresa, valores menores, empresas com maior processo, maior volumetria, funcionários. Então, isso é bem proporcional. Ah, compreendi. E hoje, assim, com a digitalização do mundo, né, vocês acreditam que a questão da ISO pode vir a melhorar esses processos? Porque, assim, a gente já aprendeu a criar processos com a digitalização. Muitas empresas usam, né, os sistemas informatizados, desde o atendimento ao cliente, emissão de ordem de serviço. Então, já tem um processo ali, nós, por obrigação, temos os nossos processinhos, mesmo os básicos. E aí, como que você vê isso, Diego? Você acha que facilita, é um facilitador ou que, de repente, é uma outra filosofia, a ISO 9000? Olha, já conversei muito com o Flávio. Às vezes vão fazer alguns diagnósticos em empresas, que é o quê? Passar para o empresário qual nível que essa empresa está para uma implantação de ISO. E quando pegamos uma empresa que já tem um RP, já tem um sistema já funcional, ele já passa muitas etapas. Por quê? Quando você fala de uma OS, um sistema, você já está gerando rastreabilidade, que são requisitos da norma. Então, quando a empresa ela já tem processos, isso já está antecipando um processo ali para chegar num ponto final de certificação. Já está adiantando processos que já são solicitados numa ISO. Tá, então aqui só para mim entender e para o público entender. Então nós estamos falando aqui com o Diego da Ato Consultoria, que é um processo, é uma empresa que faz um processo da implantação da ISO, e com o Flávio da BGA Certificadora. BGA Certificadora, que é um outro processo da certificação da ISO 9000. Exatamente. Você pode contar um pouquinho, cada um do seu processo? Por onde que a gente começa? O processo ele começa na implantação, certo? Então, esse é o projeto da Ato Consultoria. O nosso trabalho é o quê? É pegar o empresário que não tem uma ISO, ou que mesmo tem, que necessite de uma manutenção, mas vamos no empresário que busca uma implantação. O nosso trabalho é o quê? Fazer toda a capacitação, treinamento, qualificação e
e, de fato, começar a ter uma funcionalidade desse sistema ISO. Eu brinco muito comparando com você tirar uma habilitação. Quando você vai tirar uma habilitação, você não vai direto ao Detran. Você vai numa autoescola, onde você faz um cursinho teórico, faz aquela prova teórica, vem aquele professor que dá várias voltas com você, ensina a pôr o cinto, a ajustar. Esse é o nosso trabalho com a norma. Nós vamos deixar a sua empresa preparada para um processo de certificação. E aí você é o Detran. Exatamente. Só que aí, quando vocês me falam que é uma questão como se fosse uma autoescola, sobra para minha figura ser o delegado. Já deixei a deixa. Mas tem um detalhe, né? Principalmente a BGA certificadora, ela vem numa dinâmica diferente de uma auditoria. Nós entendemos que hoje, para eu extrair um pouco da sua empresa, para eu conhecer, para eu te auditar, não necessariamente eu preciso ser arrogante, eu preciso ser extremamente sério. Eu posso, de uma forma descontraída, entender como que você trabalha, conversar com seus trabalhadores de uma forma bem tranquila para poder fazer essa tal avaliação, tá? Mas aí, voltando, o que seria então a BGA? Nós somos um organismo de certificação e nós somos acreditados pelo Inmetro, tá? Então o que acontece? O Inmetro, ele é o órgão responsável hoje no Brasil por acreditar os organismos de certificação, como a BGA é um deles. Então, uma vez que nós temos essa acreditação para conduzir essas auditorias, então eu posso certificar as empresas na ISO 9001, na ISO 14001, na 45001 e assim por diante, né? Então, o meu trabalho é uma auditoria de certificação, avaliar se as coisas estão dentro da norma pretendida, aquela que você escolheu, e uma vez que você atende aos requisitos normativos, aí a consequência é uma certificação, que aí a gente vem realizando a manutenção dela anualmente. Isso, e aí a certificação, vamos falar assim, é um casamento, estamos casados e certificados, casados com a ISO, com aliança. A norma. E claro que requer responsabilidade de ambos, né? Ambas as partes. Então, assim, eu acredito, de achar, tá? Aqui, que há vantagens de você mostrar para o seu cliente, a partir do momento que você tem uma norma, é certificado por um outro órgão, você organiza a sua empresa e tem um outro órgão que assina embaixo que essa empresa sim cumpre os requisitos que ela está falando que cumpre, o seu cliente passa a olhar também para a sua empresa de uma outra maneira, correto? Correto. Então, além da vantagem organizacional, você tem uma vantagem competitiva, posso falar isso? Exatamente. De marketing, de venda, de... Então, é muito comum uma empresa, quando ela acaba de certificar, a gente já fala logo, olha, começa a divulgar isso para o mercado. Faça o mercado ver que você é uma empresa certificada. Então, nós até oferecemos os selinhos para eles começarem a divulgar nos cartões de visitas, nas assinaturas de e-mail, ou seja, em todas as suas redes sociais, porque passa uma credibilidade maior. Hoje nós vivemos um mercado onde os preços eles não têm muita diferença um do outro, né? Às vezes o serviço de um é 500, o do outro é 520, 550, ou um é 100, o outro é 110. Então, quando o seu cliente ele olha e vê que, olha, esse aqui é X, esse aqui está o valor muito próximo, mas este aqui é certificado, então ele passa uma confiança maior. Principalmente em alguns segmentos que hoje a certificação está sendo obrigatória. Então, assim, uma coisa é às vezes você não ser ISO 9001 para quem não conhece. Agora, ir para uma grande indústria, ir para uma farmacêutica, ir para uma indústria no segmento de alimentos. Então, quando você demonstra que você é ISO 9001, é uma preocupação a menos para o contratante. Faz sentido, para mim sentido total. Então, além de um controle, né, da sua empresa, podemos falar que a ISO é um investimento. Se a gente colocar, vai doer um pouco, lógico, né? Quando a gente mexe em algumas estruturas da nossa empresa, dói um pouco, porque estamos habituados a fazer de uma maneira, talvez mais fácil. Às vezes a gente modifica um pouquinho e economiza. Exatamente. Então, eu posso dizer que são estudos
que compensam, compensatórios economicamente. O investimento de dinheiro que a gente coloca num processo de certificação, de repente você está economizando em perdas, em desperdício, Processos em também. processos. A ISO, principalmente a ISO 9001, ela vai atuar muito na questão de desperdícios, na padronização de processos. São coisas que a gente consegue mensurar, e sem contar o custo imensurável. Sim. Por exemplo, às vezes o fato de você não ter uma certificação, não vou nem na certificação, mas um sistema de gestão de qualidade. Às vezes quando você perde um cliente por algo que você fez de errado, não é só aquele contrato que você perdeu, e o boca a boca que aquele cliente poderia fazer com você, e as indicações que ele poderia te levar, né? Hoje é isso, né? Marketing é isso. Cuidar não só do investimento que você divulga a sua marca, que você cria, vamos dizer, essa autoridade para a sua marca, mas como que você faz para não perder Exatamente. Isso mesmo. essa autoridade. Uma coisa importante é que a ISO, ela não é nacional, ela já é nível internacional, ou seja, a empresa que se certifica ISO 9001 ou outras normas, independente do seu país, é padrão, ela aceita em qualquer país aquela certificado. Ou seja, você vê o valor, o peso que ela vem agregar à indústria, à empresa, no caso aqui. Compreendi. Então, vamos supor, para uma indústria multinacional, Exatamente. eu apresentar a minha empresa com o ISO 9001, eles compreendem numa Sim. linguagem que esse sistema de qualidade é aderente. Imagina, Carla, que uma multinacional que esteja aqui no Brasil, uma multinacional americana, francesa, né, italiana, os requisitos para ser um fornecedor dela, não é que ela montou aqui, ela montou lá na sua matriz. E lá na matriz já falava, olha, o fornecedor precisa ser certificado ISO 9001, o fornecedor precisa ter a 14001 para demonstrar que, por exemplo, destina adequadamente os seus resíduos. Então isso vem de fora. Então sua certificação, como o Diego falou, ela é válida em qualquer... Por exemplo, principalmente quando você é certificada por um organismo reconhecido pelo Inmetro. O que acontece com isso? A sua certificação é válida em qualquer lugar do mundo. Ah, que legal. Então, para muitas empresas que estão em um projeto de expansão, ir para fora do país, eles veem a ISO 9000 como uma porta. Olha que Para legal. ela começar a ser vista lá fora. Olha que legal. Para o setor de serviço, de repente a gente não compreende essa ideia, falar, mas eu não vou prestar serviço em outro país. Porém, empresas multinacionais vêm para cá. Então, assim, é uma outra oportunidade, é uma outra visibilidade que às vezes a gente economiza por um lado e está perdendo oportunidades, fechando algumas portas, ou até, como a gente falou, nos processos, na reorganização, tal, muito bacana. E aí, vamos lá, estamos na feira, Sim. na Expo Prague, e eu quero saber o que os dois estão fazendo aqui na Expo Prague. Vocês enxergam o mercado de controle de pragas como potencial, clientes em potencial para ter ISO 9000? É um mercado que vale a pena essa atenção desse sentido da ISO 9000? Vocês veem isso como oportunidade? Olha, oportunidade e muito. Onde é o cliente desse pessoal aqui? É indústrias, prestadores de serviço, ou seja, o serviço de vocês está em todos os segmentos. Então, a partir do momento que você está sendo qualificado, começando a criar uma visibilidade para esses seus clientes que são multinacionais, indústrias automotivas, farmácias, laboratórios, começa a ter uma maior atratividade ao segmento. E uma coisa, Carla, eu rodo o Brasil, né, com certificação, visitando empresas. Eu nunca vi em um local único tantas empresas interessadas em certificação. Então, todo mundo que passa, nós estamos aqui na frente, né, com o nosso stand, todas as pessoas, todas as empresas que param, têm interesse, falam que querem certificar. Aquele que, às vezes, fala assim, olha, ainda não chegou o momento, mas eu pretendo certificar sim. Porque vocês cuidam, né, de questões muito importantes. Um exemplo, vocês vão fazer um trabalho, vão fazer um controle de pragas e vetores.
dentro de uma residência, dentro da minha indústria, né? Então, assim, é onde eu coloco a minha família, onde eu coloco o meu produto para ser fabricado, onde eu coloco os meus colaboradores. Então, está sendo muito interessante o segmento buscar essa certificação, porque demonstra que eles querem mostrar para o mercado que eles estão trabalhando de uma forma adequada, de uma forma correta. Né? Seriedade. Isso me alegra muito por fazer parte da associação, por querer demonstrar que assim, é um trabalho sério, é um trabalho que precisa ser respeitado, é um trabalho importante. Eu falo isso como participante da associação e como dona de empresa, que assim, por algumas vezes o trabalho é deixado de lado, sabe? As pessoas não conseguem compreender a importância que é o controle de pragas e como essa realidade vem mudando a cada ano e cada edição da Expo Prague, a gente sente isso mais pujante, assim, é muito legal. Exatamente, e a Prague vem puxando muito isso, né? E o interessante é o cuidado que a Prague tem com os seus associados, né? Então a Prague está hoje incentivando os seus associados a buscar essa certificação, porque uma vez que você tem lá o nome da empresa envolvido com o nome a Prague e vem uma certificação, acho que é para coroar mesmo, né? Ah, que legal. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom. A presença de vocês. Eu tenho uma dúvida, assim. Então, o plano tem um plano aí de certificação da Prague. Sim. Exatamente. Então, começar reorganizando nossos processos para daí mostrar para os nossos associados e apresentar aos nossos associados empresas sérias que conseguem atender e que participam da realidade. Porque, como eu falei no início, as empresas de controle de pragas já seguem um processo rotineiro, até legal, até por script a gente tem que seguir. Padrão. Tem que ter tudo padronizado, desde o atendimento ao cliente, a ordem de serviço, quais são os produtos, que tipo de produto que utilizou. Então, tudo isso a gente tem que ter registrado e entregue um certificado do que aconteceu dos serviços prestados para o nosso cliente. Então, isso a Anvisa já cobra de vocês, já né? nos cobra. E aí eu penso que, por que não mais então? Né? Por que não? Se a gente já está caminhando nesse processo, nessa linha reta, vamos dizer assim, de vez em quando dá um passinho ali, cambalhota, outro aqui, mas nada que auxílio de profissionais consiga vamos realinhar, deixar tudo certinho e aí começar a ganhar com isso. Exatamente. Começar a monetizar com isso. E então, meninos, eu acho que assim, é um casamento super válido, uma parceria muito gratificante. Desejo a vocês muito sucesso aqui na feira, que continue aparecendo cada dia mais empresas querendo essa reorganização, essa certificação. E aí mostrando cada vez mais que sim, o controle de pragas é um serviço essencial. E vem novidades por aí, né? Qualidade. Vem novidades, né? Muitas coisas boas. A certificação ela vai começar de cima, né? Porque a Prague vem buscando, né? A Prague está em processo de certificação e tem um projeto muito bacana de uma certificação específica da Prague. Olha! Então, assim, a Prague, né? Nós estamos auxiliando para montar alguns requisitos mínimos para ser um prestador de serviço no nível a Prague. Então vão ter níveis dessa certificação, certificação a Prague mais a ISO 9001. Então vão ter muitos benefícios aí para quem é associado na Prague e para quem está chegando também. Gente, ideias sensacionais. Sucesso para vocês, sucesso para nós, que é um casamento super válido. E sintam-se bem-vindos e façam bons negócios aqui. Agradecemos e também parabenizamos a Prague por toda essa iniciativa. Vemos que é um grande diferencial e fica evidente pelos presidentes também essa busca em melhorias para o associado. Então, se você percebe, eles já passaram aqui pelos nossos estandes, eles têm a preocupação, o zelo de perguntar como está o associado, vamos continuar nosso projeto, que é o projeto de implantação. Então, parabenizar vocês por toda essa atenção. Eu só tenho a agradecer. Todo sucesso. Obrigada, gente. Sucesso. Obrigado. Eu que agradeço. E, gente, coloquem no radar de vocês a ISO 9000.
A ISO 9000 não é só gasto, é investimento em melhorias de processo, redução de custos para as nossas empresas e também investimento em marketing e talvez atender alguns clientes que a gente não consegue atender por não ter a certificação. Então fica no radar, fica a dica de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Até a próxima. Carla. Tchau, tchau. Tchau, tchau.